Será que é preciso ter a CNH do Brasil para poder tirar a carteira de motorista no Canadá? É fato que o Detran oferece um tipo de CNH internacional para poder rodar em certos países. Será que ela serve pro Canadá? E se você tiver ela, vai precisar tirar outra carteira no país? O processo é longo? Ela serve para todo o território ou é só para uma província específica? E qual que é a idade mínima? Como eu comentei no vídeo em que eu fui buscar o meu cartão do Banco Canadense em Curitiba, eu tinha deixado para explicar melhor em detalhes como funciona o processo para poder tirar a carteira de motorista canadense. Como o corona ainda está causando problemas na abertura dos serviços, vamos desmistificar alguns pontos já no vídeo de hoje. Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Mete Gasola, o canal mais claro e direto do YouTube. Para começar, vamos de boa notícia. Quem já possui CNH no Brasil com no mínimo 2 anos de experiência válida, sem contar o período da carteira provisória, pode ter o processo de carteira motorista no Canadá acelerado em algumas etapas. Mas calma, eu também vou explicar o processo para quem não se encaixa nisso. O processo da carteira de motorista canadense definitiva é dividido em 4 partes. O teste teórico, a G1, G2 e a G, conhecida como G Full. Mas claro, eu estou usando Ontário como base. O processo pode mudar de acordo com a província e os nomes deste processo também. Por exemplo, em British Columbia é chamado L de Learner, N de Novice e Class 5, que é a carteira definitiva que você recebe depois de todos os processos anteriores. Mas vamos começar falando sobre a idade mínima. Na maioria das províncias, a idade mínima para se dirigir é de 16 anos. E a gente tem uma exceção em Alberta, onde a idade mínima é 14 anos. E atenção, na idade que seja, se ainda é menor de idade, a pessoa precisa de autorização dos pais para poder dar início ao processo, pois a pessoa ainda é considerada bem nova para arcar com qualquer tipo de dano que ela possa vir a causar. A primeira parte do processo é o teste teórico, que é basicamente o estudo das regras de trânsito, bem parecido como a gente faz no Brasil, só que com a diferença que você não tem que ficar pagando para o Detran ou pagando por aulas para passar na prova. Em Ontário, por exemplo, você tem o MTO Drives Handbook. E é neste livreto que tem todas as informações que você vai precisar para a prova teórica. Você pode adquirir esse livro pelo site, nos Drive Tests, no Walmart, no Canadian Tire e em algumas livrarias. Inclusive, uma curiosidade, você pode também pegar emprestado este livro na Biblioteca de Toronto. Caso você queira saber mais sobre como funcionam as bibliotecas no Canadá e como que você faz para retirar livros gratuitamente, deixa aí nos comentários. Mas obviamente você também pode estudar pela internet de forma gratuita. Inclusive você encontra aplicativos com as questões simuladas da prova. E para fazer essa prova, você só vai precisar ir até uma unidade do Service Canada, levando um documento de identidade válido, onde conste o seu nome completo, data de nascimento e assinatura. Então o passaporte brasileiro já serve. Eu vou deixar um link com os documentos que também são aceitos para comprovação aí na descrição. Chegando lá, você vai precisar fazer um exame de vista, é feito no próprio local. E claro, existem as taxas para tirar a carteira. Elas são em média $150 para quem não tem CNH brasileira e para os que apresentarem a CNH, ela sai em média de $100. Com o nível G1, você já pode dirigir, porém somente acompanhado de um condutor com carteira G e com algumas restrições, como por exemplo, esse seu acompanhante, ele deve ter a carteira dele por já 4 anos e você não vai poder dirigir da meia-noite às 5 da manhã.
e, claro, você não vai poder pegar rodovias. Focando em Ontário, onde o teste consiste em 40 questões de múltipla escolha, sendo 20 de legislação e 20 sobre placas de sinalização, você precisa acertar 16 de cada para poder passar e não tem um tempo limite para a resolução da prova. E aí, passando no teste, o resultado sai na hora e a G1 provisória já vai para casa com você. Ela serve por 90 dias e aí você vai receber a G1 definitiva na sua casa. Agora, se você não passar no teste, você pode tentar novamente, mas óbvio, vai pagar uma taxa, em média $15. E não existe tempo mínimo para tentar novamente. Não passou, pode tentar de novo. Lembrando que a taxa muda de província para província. Caso queira conferir uma prévia do teste, algum exemplo, também tem um link aí na descrição do vídeo. Tendo passado essa primeira parte, você tem que dar início à retirada da G2. Se você não possuir a CNH brasileira, vai ter que seguir com os prazos normais exigidos de cada província. A gente já vai falar sobre eles. Só que após bastante treinamento e quando você se sentir confiante, você pode ir no site oficial de Drive Test para pagar as taxas e já marcar o seu teste da G2. O site vai estar também aí na descrição. O preço desse teste da G2 é em torno de $90. Agora, para aqueles que já possuem a CNH brasileira válida, com o período de experiência pedido, que no caso de Ontário é 2 anos, você pode pedir uma tradução e equivalência da sua carteira no consulado brasileiro. Algumas províncias podem chegar a dispensar o teste teórico dependendo do tempo de experiência da sua CNH brasileira. Desta forma, depois que você tirar a G1, você pode marcar o teste para tirar a G Full diretamente, pulando a G2. Agora, quanto ao tempo que demora, é em torno de 10 dias e custa $22,50. Caso você tenha curiosidade de saber o processo completo, eu vou deixar o link do Consulado Brasileiro de Toronto, que contém o passo a passo, tá aí na descrição. Mas, Matt, eu não entendi a diferença entre G2 e G Full. Um dos pontos é a dificuldade do teste prático. Na G Full você tem que saber executar bem mais comandos, como por exemplo, entrar em uma highway, fazer ultrapassagens, mudar de faixa, sair de vias e realizar balizas. Outra coisa importante que deve ser levada em conta é que em algumas províncias, como é o caso de Ontário, você precisa levar o carro. Então, o que muitos fazem é alugar um carro com a carteira do Brasil. Já outros optam por fazer um pacote de aulas em autoescola e fazem uso do carro da escola. O que eu acho que é bem melhor, porque daí você já acaba pegando os macetes do exame. Outro ponto, mesmo podendo dirigir sozinho, tendo a G2, você ainda não é autorizado a pegar rodovias, ou seja, só vai poder viajar por highways quando tiver a sua G Full. Agora então vamos falar dos prazos e o que vem com a facilidade das pessoas que já possuem a CNH brasileira. O prazo mínimo de quem tira a G1 para fazer a G2 é de 12 meses com a G1. Agora, para quem já tem CNH válida por 2 anos no Brasil, pode aplicar para tirar a G Full sem precisar esperar tempo mínimo ou passar pela etapa da G2. Outra diferença entre os níveis de carteira é que a G1, que é equivalente à nossa provisória no Brasil, não possui pontuação também. Então você tem que ser extremamente cuidadoso, pois qualquer vacilada na lei, você perde a carteira. Já a G2 pode ter até 5 pontos e na G Full essa pontuação sobe para 15 pontos. Lembrando que isso muda de província para província, então pesquise como funcionam esses prazos para o lugar que você está planejando ir. Vale ressaltar que apesar de muitas pessoas dirigirem consumindo poucas quantidades de álcool, o que é errado, os 2 primeiros níveis de carteira possuem tolerância zero para álcool no organismo, ou seja, você pode perder a licença, além de levar uma multa pesada.
mas na licença G Full você pode apresentar até 0,08% de álcool no sangue. É um processo bem simples, né? Mas lembrando que algumas províncias vão levar mais tempo por terem alguns processos adicionais, mas já em outras pode ser mais rápido. Então, vale a pena dar uma conferida em cada uma delas. E só a título de curiosidade, algumas províncias do Atlântico requerem que você possua pelo menos 3 anos de CNH brasileira. Quebec permite que você possa dirigir com a carteira internacional por 6 meses, caso você seja estudante ou turista. E em Quebec você é obrigado a ter aulas na autoescola, mas é a única província que pede só 1 ano de CNH brasileira válida. Em Alberta você precisa passar um mínimo de 2 anos com a probatória, que seria a G2, para poder tirar a G Full. Já em New Brunswick, para quem possui CNH brasileira válida, é o processo mais rápido para adquirir a definitiva. E não se esqueça de ver os outros vídeos neste canal e te convido a conhecer meu novo canal focado em viagens, o canal Viajamet. Dá uma olhada aí. A gente se vê na próxima, se cuide e um abraço.